Olá, tudo bem? Vamos começar aqui nosso último vídeo sobre as expiações terrestres que são casos, né, que estão no livro Céu e Inferno. São 16 casos narrados sobre expiações terrestres, em que os espíritos dizem exatamente, mais ou menos, né, como foi a situação deles na última encarnação, né, como foi a passagem deles pelo mundo espiritual, qual o estado que eles estão. E as expiações terrestres, se você não viu os outros capítulos, vou botar aqui em cima a playlist para você acessar os demais capítulos. Esse capítulo particularmente, esse caso particularmente, que é o do Joseph Maitreyi, ele é um pouquinho diferente dos demais, porque eu sempre tive uma impressão de que, ao passar pela expiação, era necessário depois uma encarnação como reparadora, né? Não adiantava apenas passar pela expiação. A expiação é parte do processo, mas não é o final do processo. Ele é um meio, vamos dizer assim. Você já se arrependeu, você já expiou, mas precisa reparar. E nesse último caso, né, isso não aparece de forma clara nos casos anteriores, mas nesse último caso, isso vai aparecer de forma bastante clara para a gente. O Espírito vai falar isso. Vamos ver aqui, é, vou aumentar aqui a tela para ficar mais visível. E, e, e então eu tinha uma certa impressão assim estranha de que o Espírito dizia que ele estava muito feliz por ter passado pela expiação, vencido a expiação, mas eu ficava pensando, e a reparação? Não vai vir? Não faz parte? Não é um complemento da história? Vamos ver aqui com Joseph Maitreyi, o cego. Então, esse é exatamente o que ele nos conta, né? Vamos ler aqui juntos como a gente tem feito. Vamos antes, no entanto, pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo, que nos dê melhor inspiração, que abençoe a você e a todas as pessoas que nessa hora se voltam na busca do amparo e do suporte maior para as nossas atividades. Vamos lá na leitura. Pertencia à classe mediana da sociedade e gozava de modesta abastança ao abrigo de quaisquer privações. Então, a primeira coisa é que ele não era pobre, né? A gente viu vários casos de mendigos, casos de pessoas que tiveram doenças de nascença, não é o caso dele. Os pais o destinavam à indústria e deram-lhe boa educação, porém, aos 20 anos, ele perdia a visão. Então, né, ele perdeu a visão com 20 anos e está aqui a sua, vamos dizer assim, expiação ou provação. Com perto de 50, veio finalmente a falecer, isso em 1845. Então, ele ficou 30 anos cego. 10 anos antes, fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo. Então, além de ficar 30 anos cego, 10 desses anos, ele ficou 20 anos somente cego e 10 anos cego e surdo. Opa, botei aqui no anos, né? Mas é aqui no surdo, que era para botar. De modo que só pelo tato mantinha relações com o mundo encarnado. Ora, não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplicado suplício, principalmente para quem, depois de fruir as faculdades de tais sentimentos, tiver de suportar essa dupla privação. Então, ele está dizendo aqui o tamanho do problema que ele estava passando. Qual a causa de sorte tão cruel? Certo, não era a sua última existência, sempre moldada numa conduta exemplar. Veja bem, aqui ele também não diz qual a razão dessas enfermidades. Parece que foram enfermidades que apareceram para ele meio que a despeito de qualquer coisa que ele pudesse ter feito, né? Isso que caracteriza bem a expiação. Então, não era a sua última existência, embora ela tenha sido moldada de forma exemplar, né? Assim é que sempre foi bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo, e
Quando, por acúmulo de infelicidade, se viu privado da audição, aceitou resignado, sem queixume, essa prova. Essa é uma característica que está em todos os casos que a gente viu, o espírito aceitar resignado sem queixume. Pela sua conversão, pressentia-se na lucidez de seu espírito uma inteligência pouco comum. Pessoa que o conhecera, na presunção de que poderia receber instruções úteis, evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem em resposta às perguntas que lhe dirigia. Vamos ver então. Ele faleceu em 1845, então em 63, o que? 18 anos, né? 18 anos depois ele foi evocado. Agradeço, meus amigos, o ter lembrado de mim. Vamos ver a mensagem que ele deu, né? Pode ser que tal não se desse independente da suposição de proveito da minha comunicação. Mas, ainda assim, estou certo de que motivos sérios vos animam, e eis porque, com prazer, atendo ao chamado, uma vez que, por feliz, me é permitido orientar-vos. Então, ele está se dizendo aqui um espírito feliz depois dessa expiação que ele teve. Assim, posso, meu exemplo, avolumar as provas asaz numerosas que o Espiritismo dão à justiça de Deus. Cego e surdo, me conhecestes, e para logo vos propuseste saber a causa de tal destino. Tá, né? Falando muito, de forma muito genérica, e o mais importante aqui é ele se dizer feliz depois da encarnação. Eu vou-lhe digo, antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Então, essa é uma anotação também diferente dos casos anteriores. Pela primeira vez, a gente vê um espírito que repete a expiação. Ele já tinha tido uma expiação de privação da vista. A gente viu também espíritos que não deram conta de cumprir a expiação numa única existência. E aí ficou um restinho para depois, né? No caso dele, não. Ele está repetindo a experiência. Minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cego aos 30 anos, em decorrência de excessos de todo gênero que, arruinando-me a saúde, me enfraqueceram o organismo. Note-se que era já isso uma punição por abuso dos dons providenciais que fora largamente acumulado. Então ele já tinha aqui, ele já tinha uma expiação pelos excessos e ficou cego por conta disso. Em vez, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entendi de acusar a providência, na qual, aliás, pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se acaso existisse, devia ser injusto e mau, por deixar assim penar as criaturas. Entretanto, eu deveria dar-me ainda por feliz, isento como estava de mendigar o pão, à afeição de tantos outros míseros cegos como eu. Mas é que eu só pensava em mim, na privação de gozo que me impunham. Influenciado por tais ideias tais, que o ceticismo mais exaltava, tornei-me frenético, exigente numa palavra, insuportável aos que comigo privavam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, uma quimera. Depois de esgotar badalmente os recursos da ciência e reputado impossível a cura, resolvi antecipar a morte e suicidei-me. Então, a gente vê aqui, né, a situação em que ele passou na existência anterior, em que ele abusou do organismo, ficou cego, acusou Deus, né, se tornou uma pessoa exigente, insuportável e se suicidou. Quer dizer, ele só foi agravando a dificuldade porque ele começou, né, e foi agravando, tornando mais difícil ainda a sua situação. E despertar então, que foi o meu imerso nas mesmas trevas da vida. Contudo, não tardou muito
o reconhecimento de minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. A vida além túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhe, mas em vão. Envolvia-me o vácuo. Pelo que ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação. Ideia horrenda. Eu não sabia, mas impossível descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Então está aqui. Ele se depara com um vácuo, ele se depara com a ideia que ele tinha de uma vida eterna, ele fica desesperado com a ideia de passar por aquilo eternamente, embora ele diga que não estivesse sofrendo, talvez materialmente, né, assim, qualquer coisa, uma angústia, né, e um tormento espiritual o assaltavam, né? Quanto tempo eles teriam durado? Ignoro, mas quão longo me pareceu esse tempo? Extenuado, fatigado, pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava e considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me. Então, em um determinado momento, depois de tanto sofrer, ele se deu conta, né, de que se isso tudo era resultado de uma ação de Deus sobre ele, Deus também poderia tirá-lo dali, né, essa força superior. E implorei piedade. À proporção que orava e o fervor se me aumentava, alguém me dizia que minha situação teria um termo. Por fim, se fez luz, e extremo foi o meu arrobo de alegria ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo, benévolos, bem como os que, radiosos, flutuavam no espaço. Então, né, depois de tanto sofrimento, ele consegue ver os espíritos, e aí qual foi a surpresa dele, né? Vamos ver? Ao querer seguir-lhe os passos, força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse: o Deus que negaste teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz. Mas tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. Se queres participar dessa felicidade aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre, em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque essa nova provação deverá ser mais rude que a outra. Então, ele foi colocado numa sinuca de bico, né? Tá vendo que a gente está bem? Quer ficar conosco? Vai ter que voltar e dar testemunho da sua, da, que o seu arrependimento é um arrependimento verdadeiro. Aceitei pressuroso, prometendo não mais falir. Assim voltei à terra nas condições que sabeis. Não me foi difícil compreender a situação, porque eu não era mal por índole. Revoltara-me contra Deus e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata, razão porque não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade resignado, como expiação que era, oriunda da soberana justiça. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador. Olha só, ele estava ali, mas ele estava tranquilo, ele sabia o que estava acontecendo, ainda que inconscientemente, né? Porquanto me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. Ademais, esse insulamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa, a minha alma mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Olha só que legal. Às vezes a gente diz, né? Poxa, mas que pena, ele está assim, tarará, olha a situação. E de fato, né, depois de ter visto ficar cego, deve ser uma situação muito, muito, muito dura, mas é aquela história que a gente deve tirar das dificuldades o lado bom, né? Então ele aproveitou essa noite silenciosa e conseguiu, né, ter um desprendimento da alma que talvez se ele tivesse vendo ele não conseguisse.
Quando por fim terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores inefáveis gozos. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz. Então, a felicidade dele está em ter conseguido, né? A felicidade dele está em olhar para o passado e ver que ele conseguiu, relativamente pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo uma grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Então, parece, né, que os espíritos que, ainda que resignados, né, e demonstrando fé em Deus, conseguiram superar a expiação, eles estão nesse ponto aqui que a gente está observando. Em relação ao passado, eles estão muito felizes. Em relação ao futuro, há ainda uma grande distância que os separa da completa felicidade. Esse é o ponto. Tendo já expiado, ainda me falta reparar. Era isso que estava faltando nos outros relatos, né? A ideia de agora fazer o bem onde fez o mal, né? Que é a ideia da reparação. A ideia da reparação não significa necessariamente voltar aos mesmos lugares, às mesmas pessoas, revisitar tudo novamente, né? E veja, nem mesmo ele ressalta aqui, nessa expiação, que ele teria voltado para o mesmo lugar ou as mesmas pessoas com quem ele conviveu. Nem mesmo há uma referência, agora que ele está desencarnado, né? Do apoio que ele recebeu da mãe, do irmão, de ninguém. Não tem, né? É como se essa fosse uma conquista dele, né? E esse é o ponto central, que agora ele terá uma condição de vida espiritual diferente da que ele tinha antes. Tendo já expiado, ainda me faltava reparar. A última encarnação, só a minha aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente a existência que me permita ser útil ao próximo, né? E aí tem uma questão que é importante da gente pensar. Muitos de nós não está passando por nenhuma situação expiatória, assim como nós vimos. Talvez estejamos no ponto de aquela pessoa que já pôde receber talentos de Deus para multiplicar, né? Mas o fato de ter vencido expiações passadas não necessariamente assegura que, ao reencarnar com um propósito de tornar-se útil para os outros, você não venha falir exatamente nesse segundo ato, vamos dizer assim, no ato de demonstrar, de fato, abnegação, de demonstrar desprendimento, de efetivamente pensar no outro. Esse é como se fosse um segundo degrau, né? Em que aqui, novamente, você pode se perder um pouco mais ao tentar fazer e não conseguir, e ter que voltar e reparar e ficar nesse jogo de vai e volta, né? O fato dele ter conseguido, né, o do espírito, né, ter conseguido reparar um erro passado, só o coloca na condição, só o habilita para pensar, bom, agora, como ele está pensando aqui, né? O que eu vou começar a fazer em proveito dos outros? Né? Pode ser, né, que quando ele encarne, com condições, vamos dizer assim, favoráveis para multiplicar os resultados da sua ação na Terra, ele se sinta muito confortável, né? E diga que, afinal de contas, né, ele prefere agora fazer outras coisas. E aí ele perde uma encarnação, perde uma oportunidade. Então, estou chamando a atenção para isso porque a gente pode
ficar nesse ciclo e ter dificuldade de dar esse ponto de partida para começar a instituir na nossa vida uma forma de vida em que a gente cria o hábito, né, de multiplicar o bem e multiplicar os recursos que nós temos em proveito dos outros, como foi colocado na parábola do bom samaritano, dos talentos, né? É, é, talvez ele aqui, inicialmente, receba lá 1 talento ou 2 talentos, né? Vamos ver se ele, nesse início de jornada, ele começa a ser fiel no pouco para depois receber 5. Então, vamos lá. A última encarnação só me aproveitou pelo que espero recomeçar brevemente por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. E só assim me adiantarei na boa senda, sempre franqueada aos espíritos possuídos de boa vontade. Amigos, eis aí a minha história. E se meu exemplo puder esclarecer quaisquer dos meus irmãos encarnados, de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate de minha dívida. Muito bem. Esse estudo, então, permitiu a gente ver, né, de diversos casos de expiação, todos eles, né, em todos eles, a expiação já estava predeterminada, em todos eles o espírito já nasce marcado para passar por aquela dificuldade, né? Em todos eles, a grande questão é suportar o processo expiatório mais do que construir necessariamente o bem, né? Suportar sem murmurar, sem, sem se voltar contra Deus, né? Sem se voltar contra as pessoas que estão junto, te dando apoio e suporte, né? Eu fiquei relativamente impressionado e talvez isso seja uma questão pela rapidez com que essas, né, e a brevidade desses relatos, a ausência de menção à vida familiar, né? Poucos ou praticamente nenhum caso a gente tem menção à vida familiar e as histórias são sempre muito centradas no sucesso do espírito, né? Como se esse sucesso se desse descontextualizado. De todo modo, imagino que nos outros relatos, né, nos relatos referentes aos outros tipos de desencarnação, a presença da família se faça mais importante, né? Nesses casos, em particular, de expiação terrestre, fica muito claro que o mais importante não é o contexto familiar, não é o contexto de encontrar com pessoas ou reencontrar com pessoas, é do espírito suportar, né, a sua a, a, as dificuldades a que ele vai ser acometido naquela encarnação. Muito bem, foi um grandíssimo prazer chegar até aqui e terminar esse estudo das expiações terrestres. No próximo vídeo, vamos para os espíritos endurecidos, né? Espíritos que vão apresentar aí um pouco de resistência em relação às provas. No caso dos espíritos em expiações terrestres, nós vimos que todos eles foram, em geral, bem-sucedidos e que demonstraram, né, uma felicidade depois da desencarnação. Esse é um ponto importante da gente ressaltar, porque ele demonstra que há uma quantidade maior do que nós imaginamos de espíritos terminando as encarnações de forma bem-sucedida, né? Por que imaginar que a maior parte, ou que nós mesmos, ou, né, vamos passar por essa encarnação e ter uma encarnação perdida, né? Tá aí, pessoas desconhecidas, pessoas né, que
poderiam ser qualquer pessoa que a gente conhece e que venceram ali a sua prova, né? Ou seja, vencer a prova, vencer a encarnação é possível, né? Foi possível para eles, é possível para nós também. Fique com Deus. Muito obrigado por chegar até aqui. Se você quer assistir algum dos outros estudos, está aqui na playlist, tá bom? Um abraço e até.